Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Luciano, eu atuo como pró-reitor no Centro Universitário Facens, aqui na cidade de Sorocaba, né? Então, a Facens, junto com o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, nós estamos apoiando essa ação formativa e, nesse momento, eu gostaria, em nome do nosso reitor, professor Fabiano do Prado Marques, e nossa mantenedora, dar as boas-vindas a todos os diretores e diretoras para essa primeira aula, posso dizer assim, nossa ação de formação. Tá? Já é um prazer trabalhar com o professor Mozart, com a professora Gilmara, com a Carla e com o Instituto. Essa é a nossa segunda ação de formação docente que a gente está trabalhando em conjunto e para nós da Facens é algo muito gratificante de apoiar ações como essa de formação de diretores. Também trabalhamos uma outra ação de formação de professores. Para a gente é muito gratificante, nós que, para quem não, porventura não conhece a Facens, nós somos um centro universitário aqui próximo da cidade de São Paulo, a 80 quilômetros da cidade de São Paulo, muito focado anteriormente na criação em cursos de engenharia. Com o tempo foi passando, a universidade já tem 46 anos e a gente tem trabalhado na evolução desse portfólio de curso. Então, a gente começou com uma universidade de engenharia e hoje nós temos cursos na área de saúde, tecnologia e arquitetura e quem sabe no futuro, de repente, algum curso na área de educação. Quem sabe, um projeto futuro. Gostaria de agradecer a presença, então, de todos, o professor Gilmar, a Carla, o professor Mozart, e passo a palavra para a professora Carla Ventura para dar as boas-vindas. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Carla Ventura e eu estou como coordenadora do Polo de Ribeirão Preto do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Fico muito feliz em estar aqui com vocês neste encontro que dá início a este módulo de formação de lideranças escolares. Esta formação ela é realizada pela Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Polo, do IEA, em Ribeirão Preto, liderada pelo professor Mozart Neves Ramos, com o apoio do Centro Universitário Facens e o financiamento da B3 Social. Então, quero muito aqui agradecer ao professor Luciano pela parceria com a gente, pela parceria da Facens e a Cátedra, à professora Gilmara, pela palestra, e quero aqui novamente agradecer o professor Mozart pela liderança junto à Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, em que realmente todas essas ações da Cátedra estão fazendo a diferença para a educação nas diversas regiões do Brasil. Eu finalizo desejando a todas e todos, os diretores, os vice-diretores aqui presentes, que tenham um importante espaço de aprendizagem e de trocas durante esta formação. Muito obrigada pela oportunidade e eu passo a palavra então ao professor Mozart. Boa tarde a todos e a todas. Uma alegria enorme começar mais uma atividade da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, né, do nosso Polo de Ribeirão Preto, do Instituto de Estudos Avançados, da USP. Eu quero inicialmente agradecer à professora Carla por todo o apoio e o trabalho que vem realizando à frente do Instituto. Agradecer à Facens, né, grande parceira das nossas atividades. A Facens é uma referência em centro universitário inovador que fica na região aí de Sorocaba. É um trabalho muito importante, significativo que vem fazendo. Não é? E essa atividade ela incorpora diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos e também técnicos de gestão das secretarias municipais de educação de 3 estados envolvidos nesse projeto: São Paulo, São Paulo, Paraná. E aí no Paraná eu quero fazer um registro e um agradecimento ao Instituto Positivo, a nossa diretora Elisiane Gorniak, que vem fazendo toda a articulação com os municípios desse estado, no âmbito do arranjo de desenvolvimento da educação dos municípios do litoral paranaense. Meus agradecimentos a você, Elisiane. Eu quero também agradecer à professora Ana Deise
que aí sim coordena os municípios, 10 municípios de Alagoas, com o apoio da Universidade Federal de Alagoas. E aí quero também agradecer ao nosso reitor da UFAL, o nosso reitor Tonholo, né, que tem apoiado imensamente as nossas atividades no estado de Alagoas. E, naturalmente, para que tudo isso pudesse estar acontecendo, foi fundamental também, aí eu quero fazer um registro, aos técnicos que estão aí por trás das câmeras, aí no caso da Facens, né, Luciano? Está o nosso Gabriel, o nosso Alexandre, que sempre nos apoiando, né? No âmbito da cátedra Sérgio Henrique Ferreira, quero agradecer a todos os técnicos, em particular a João Henrique, que realmente faz todo um trabalho de articulação com os nossos municípios que participam dos nossos projetos. E esse curso, eu diria que é uma continuidade do módulo primeiro que nós fizemos. Grande parte de vocês participaram do primeiro módulo, da formação do diretor escolar, e vocês mesmos solicitaram a continuidade, agora com um foco mais vinculado ao chão de escola, à prática, ao dia a dia. Né? O curso ele está montado em 6 aulas. A primeira começa hoje. Eu vou, daqui a pouco, apresentar a vocês a Gilmara Silva, uma pessoa de larga experiência, né, com os municípios, não só de Santa Catarina, não só do Paraná, onde eu a conheci, mas ela tem uma atuação e uma experiência nacional. Mas daqui a pouco eu apresento. A segunda aula, que ocorre no dia 20 de junho, né, que vai ser com a participação já conhecida de vocês, da Filomena Siqueira, que já esteve participando do primeiro módulo. Ela agora vai trazer alguns insights da prática e dos trabalhos que ela realizou com os municípios de São Paulo, juntamente com Alex Moreira. Alex, há pouco tempo, defendeu o seu doutorado. Foi um doutorado que a gente chama sanduíche, numa universidade chilena e espanhola. E eu fui da banca dele de doutorado, um trabalho fantástico sobre a questão da liderança escolar. A terceira aula, que ocorre no dia 4 de julho, né, aí vai trazer mais o foco da gestão financeira e da avaliação, e aí vamos ter o Carlos Eduardo Sanches, que já foi presidente da Undime, uma pessoa que está fazendo um trabalho fabuloso junto a estados e municípios, no campo da área financeira e gestão financeira dos municípios, juntamente com a professora Maria Helena Castro, que vai tratar mais do campo da avaliação, a avaliação do futuro. Ela que também dirige uma das 2 cátedras, a do Polo de Ribeirão Preto, do Instituto de Estudos Avançados. A cátedra da Maria Helena é vinculada ao Instituto de Ayrton Senna, com apoio desse instituto, atuando aí em Ribeirão Preto. A quarta aula acontece no dia 18 de julho, né, e vai trazer algo absolutamente importante para a gestão escolar, que é a questão das competências digitais. Né? Hoje a gente sabe que a comunicação e o uso adequado de instrumentos, de ferramentas digitais na gestão é muito importante para a qualidade desse trabalho. E aí nós vamos ter Ivan Siqueira, que há pouco, né, deu um show sobre um projeto também, que é das 2 cátedras vinculadas ao Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto, onde ele falou exatamente do uso do chat GPT. Todos com quem eu falei elogiaram imensamente o trabalho do Ivan, né? E o Ivan vai estar juntamente com Catarina Rojas, que é da Fundação Telefônica, porque ela vem fazendo, a Fundação Telefônica vem apoiando muitos municípios e estados na questão das competências digitais. Então, ela vai trazer um pouco também da experiência do terceiro setor que está trabalhando com esse tema. A quinta aula vai ser no dia 1º de agosto, e aí a gente vai trazer a questão da gestão escolar e os desafios da equidade, e aí vamos ter
o Elton Lima, que é o presidente do Instituto da Cor, onde ele vai trazer a questão da gestão escolar no âmbito da educação antirracista, né, juntamente com a Larissa Maciel, que foi até pouco tempo uma aluna de bacharelado em matemática aplicada da USP, aí de Ribeirão Preto, trabalhava conosco como estudante, e a qualidade do seu trabalho nos levou a contratá-la pela cátedra. E hoje ela tem um papel muito importante, é uma jovem muito promissora, que está fazendo um trabalho de indicadores antirracistas, porque essa questão é muito importante, como todos sabem, na questão do Fundeb. Então, dialoga muito com a própria questão da gestão financeira. E, para concluir o curso, a gente, no dia 15 de agosto, a gente vai ter algo que é muito importante, que é a questão da gestão da educação infantil, no âmbito da primeira infância. E aí vamos ter a larga experiência da Mariana Luz, que é CEO da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, juntamente com a Laura Miller, que é professora do INSPER, aqui de São Paulo, que faz um trabalho muito importante sobre os fatores associados à qualidade da gestão no âmbito da educação infantil. E a gente encerra, portanto, com as duas, não é, esse segundo módulo. A grande novidade que eu gostaria de trazer para vocês é que nós estamos identificando, trabalhando, isso a gente falou lá atrás, no primeiro módulo, ainda na abertura do primeiro módulo, identificando diretores de escola que vão fazer parte da grande plataforma que a cátedra está criando, uma plataforma colaborativa de gestão escolar, para que talvez o terceiro módulo seja dado pelos próprios diretores, que estão aí, mão na massa, trabalhando na prática e compartilhando seus desafios e soluções da gestão escolar. Então, a gente está muito animado, tem sido um grande sucesso essa iniciativa da cátedra, e, como eu disse, a gente trabalha sempre em colaboração. E nesse caso da gestão, eu quero mais uma vez agradecer à Facens por toda a participação colaborativa, ativa, né, em relação a essa iniciativa. Bom, para começar o curso, como eu disse, eu tive o prazer, a honra de convidar a Gilmara Silva. Eu conheço Gilmara já de anos atrás, quando eu estive trabalhando num projeto em Santa Catarina. Já conhecia o seu trabalho, mas tive o privilégio de estar bem próximo dela, principalmente em dois momentos. Em Santa Catarina, quando eu estava ajudando a Federação das Indústrias no movimento Santa Catarina pela Educação, e aí pude conhecer de perto o trabalho que ela vem fazendo com os municípios catarinenses, né? E também no Paraná, através do Instituto Positivo, né? Ela vem fazendo um trabalho muito amplo e denso sobre a gestão escolar. Mas a experiência da Gilmara, ela vem de muitos anos já, né? Ela é mestre em educação, ela atuou como consultora da Unesco no Ministério da Educação entre 2010 e 2014. Ela atuou também como consultora para a organização legal, administrativa e pedagógica de secretarias municipais de educação de estados como Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Ela tem uma longa experiência na área de educação, também como docente. Ela foi também, ela trabalhou como docente tanto na educação infantil até a pós-graduação no campo da pedagogia. Então, é uma pessoa que tem assim, uma larga experiência, também teve uma experiência internacional em Xangai, na China, né, onde ela fez um trabalho muito interessante no campo da formação inicial e continuada de professores, e atualmente ela está tendo um papel estratégico naquilo que a gente chama dos arranjos do desenvolvimento da educação, que é uma espécie de regime de colaboração horizontal entre municípios, e ela tem nos ajudado muito na consolidação desses arranjos
desse regime horizontal, né, de colaboração, tanto em municípios que estão no Paraná, como também em Santa Catarina. Então, é uma pessoa, para começar o curso, excepcional para a gente ter essa experiência da prática, né, da sua larga experiência com secretarias municipais de educação. Gilmara, seja bem-vinda, uma ótima aula, estamos aqui lhe acompanhando. Muito obrigado e bem-vindo a todos dos 3 estados que eu já nomeei aqui: São Paulo, Paraná e Alagoas. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Estou muito honrada de fazer parte desse seleto grupo que desenvolve um trabalho tão importante direcionado a um dos profissionais mais importantes do sucesso escolar, que é quem atua na direção de escola. Essa função tão importante que foi tão invisibilizada por tanto tempo e que agora ganha destaque. Então, muito obrigada pela oportunidade, professor Luciano, professora Carla, professor Mozart. Muito obrigada a todos aqueles que acreditam no trabalho da educação pública e no trabalho de uma educação colaborativa, onde trabalhamos para que todos possamos melhorar. Não para sermos melhores que os outros, mas para sermos melhores do que nós mesmos. Parece ser essa a grande gênese do trabalho de quem atua na direção de escola. E para que esse trabalho tenha sucesso, é extremamente importante que as equipes das secretarias de educação, aquelas que organizam as políticas públicas, que são responsáveis por fazer a implementação das ações, sejam elas derivadas do governo federal, o grande organizador da política pública de educação básica no Brasil, sejam elas as políticas de Estado determinadas no âmbito da administração pública, aqueles que têm o compromisso de fazer com que o trabalho seja efetivado lá na escola por meio da atuação efetiva do diretor de escola. Precisamos dizer que estamos, nós aqui na ponta, aqueles que trabalham o dia todo, todos os dias e há muitos anos com a educação pública, extremamente satisfeitos com a instituição da matriz de competências do diretor de escolas. Parecia que faltava esse documento que orientasse as nossas ações e que desse permissão à educação brasileira de discutir o papel do diretor de escola, não mais considerando como apto aquele somente indicado, mas sim aquele que passa por um processo em que se avalie o mérito e o desempenho, por um processo em que se profissionalize o papel do diretor de escola. Não dá mais para a gente pensar que aquele que atua na direção da escola é o indicado que considera que nasceu para ser diretor. É uma profissão. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos discutir o papel do diretor de escola no âmbito da educação básica. Antes da pandemia, depois da pandemia, nós temos sim um compromisso de fazer com que esse profissional tenha todo o suporte das secretarias de educação para que ele possa desenvolver as suas atribuições, que não são poucas, sem sobrepor as ações administrativas sobre as pedagógicas, sem sobrepor as ações políticas, político-institucionais, sobre as ações pedagógicas. E como fazer no cotidiano das secretarias de educação com que esse trabalho seja evidenciado sem minimizar o papel de todas as outras atribuições que a Secretaria de Educação tem que fazer cumprir no cotidiano. Bom, a matriz de competências não nos dá todas as respostas. O cotidiano nos traz dúvidas todos os dias, mas certamente a matriz de competências nos permite ter alguns direcionamentos importantes. O primeiro deles, aquele para o qual a gente precisa observar ações, observar processos e, principalmente, acompanhar resultados, é quando nós entendemos
que o trabalho da escola é um trabalho essencialmente coletivo. Lá no parecer do Conselho Nacional de Educação, assinado também pelo professor Mozart, nós entendemos que toda a estruturação dessa matriz, ela se dá por entender que o diretor de escola é aquele que conduz um trabalho absolutamente coletivo. Não necessariamente o diretor de escola é o expoente de todo o processo. Ele é uma peça de todo o processo, responsável por fazer com que a escola trabalhe e opere coletivamente. Como que a gente pode entender que todas as pessoas que desenvolvem qualquer atividade na escola tenham, sim, uma ação coletiva? Eu poderia dar milhões de exemplos para vocês. Vocês poderiam dar milhões de exemplos aqui. Afinal de contas, nós trabalhamos cotidianamente no chão da escola, fazendo com que o processo de aprendizagem se efetive. Mas eu vou escolher um exemplo coletivo que indica a grande função do diretor de escola. Eu vou falar de um município que provavelmente todos já ouviram falar aqui, seja em São Paulo, seja no Paraná, seja em Alagoas. Vou falar do município de Balneário Camboriú. É um município do litoral norte de Santa Catarina, e ele recebeu há alguns meses, mais ou menos uns 8 ou 9 meses, refugiados do Afeganistão. E essas crianças tinham que ir para a escola. Passado o período de adaptação, eles precisavam ir para a escola, um compromisso do governo brasileiro com a recepção dos refugiados aqui. Muito bem. Nenhum de nós sabia falar afegão, né? Nós estudamos a cultura, nós tentamos entender como é que as crianças vinham preparadas do Afeganistão para cá, tentamos entender o impacto do conflito no dia a dia delas, né? Se elas vinham sozinhas, se elas vinham com as famílias, se elas tinham perdido todo mundo, enfim. E aí fomos organizar e mapear as escolas para receber essas crianças, a grande maioria delas entre 10 e 14 anos. Eram 25 crianças, né, vieram com as famílias, ao todo 114 pessoas. Então, conversamos com as escolas e aquelas que eram mais próximas de onde iam ficar os refugiados, nós identificamos como escolas que poderiam receber as crianças. A primeira coisa que nos chamou a atenção é que a diretora da escola disse: bom, precisamos organizar a comunidade escolar para receber essas crianças que certamente vão nos ensinar muito. Ela poderia ter apresentado todas as dificuldades de receber um grupo de crianças que não fala a nossa língua, não conhece a nossa cultura, não se alimenta como a gente, tem uma religiosidade bem diferente da nossa. Mas ela quis, e a primeira preocupação dela foi deixar claro que a comunidade escolar tinha que se preparar para receber essas crianças da melhor maneira possível. Essa foi a primeira lição que a gente recebeu. A segunda lição veio da merendeira da escola. A merendeira disse: olha, eu vou começar a assistir filmes e vou começar a ler as informações para entender como que a gente vai organizar a alimentação escolar para receber as crianças. E foi aí que o motorista do transporte escolar, que faria o trajeto entre a comunidade onde estão as pessoas refugiadas e a escola, nos disse: nós vamos precisar usar a língua universal para o primeiro contato. Então, vamos ver se alguém na comunidade fala inglês e vamos começar a nos comunicar por aí. Então, nós falamos em inglês, a pessoa transmite para as crianças e nós vamos aprendendo. Ótimo, até aí tudo bem.
O motorista do ônibus se responsabilizou, ele que já tinha trabalhado com turismo, se responsabilizou de mapear as pessoas da comunidade afegã que falassem uma outra língua para ver como é que a gente poderia fazer os primeiros contatos. A organização responsável por trazer os afegãos para cá era de uma igreja e foi onde o motorista de ônibus foi com a diretora primeiramente. Lá a gente entendeu que duas pessoas, dois pais falavam inglês e a gente poderia começar a se comunicar por ali. Muito bem. O motorista de ônibus foi a pessoa que fez todos os contatos, organizou toda a reunião para que a escola, os professores e tudo mais pudessem começar a conversar com as famílias e entender como é que a gente ia se organizar. E o diretor nisso tudo? O diretor organizou os processos para que as lideranças da escola pudessem se sobressair e se envolvessem com esse trabalho. Logo depois, o trabalho foi um sucesso. Logo depois, mais pessoas vieram refugiadas e foram para o município vizinho de Balneário Camboriú, que é o município de Camboriú. Ali, o município de Balneário já se dispôs a ajudar o município de Camboriú nas primeiras organizações para a escola poder receber essas crianças. E nós tivemos no ano passado a Conferência Nacional de Educação. Nós trabalhamos aqui em regime de colaboração. Então, tudo que nós fazemos entre os 11 municípios é comum. Ou seja, se nós organizamos uma formação, é para todos. Se nós trabalhamos com um processo de contratação, é para todos. Se nós implementamos uma política, é para todos. A gente trabalha em regime de colaboração horizontal. Então, sempre nos apoiando. Ok. No dia da Conferência Municipal de Educação, que aconteceu no município de Camboriú, a apresentação deles foi feita por uma criança, uma menina de 13 anos, uma menina afegã, que leu o seu agradecimento à nossa região em português, passados só 3 meses que ela estava aqui. E depois, a professora fez uma surpresa para ela e leu um agradecimento a ela na língua materna da menina, na língua afegã. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque o papel das lideranças se sobrepõe quando a gente consegue evidenciar as lideranças que nós temos no nosso entorno. Isso serve para a Secretaria de Educação em relação à sua escola, para a sua escola em relação à sua comunidade escolar e aos profissionais que trabalham nela. O diretor da escola evidencia o seu grande papel quando ele consegue fazer com que todas as pessoas que estão envolvidas com a escola trabalhem para um objetivo comum. Hoje, todas as crianças, as 25 de Balneário Camboriú e as 32 do município de Camboriú, já falam fluentemente a língua portuguesa e já ajudam os pais em casa para inserção no mundo do trabalho. Importante dizer que muito disso nós aprendemos com a Matriz Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar. Quando a gente vai ler as competências, a primeira delas diz: liderar a escola. E aí a gente descobriu que o grande conceito de liderança não é necessariamente conduzir um grupo. O grande conceito de liderança é evidenciar no grupo aqueles que possam ser condutores daquilo que a gente propõe para uma escola de qualidade, para uma escola que se propõe a ensinar, mas antes de tudo, a aprender. Então, um bom diretor, ele tem que promover, liderar
e articular uma construção coletiva no âmbito da unidade escolar. É como se a gente fizesse viver cotidianamente o que a gente chama de proposta pedagógica. Não é aquele texto bonito que a gente escreve e fica lá na gaveta. A proposta pedagógica é fazer todos os dias com que a gente consiga trabalhar como grupo em torno de um objetivo comum. Isso é coletividade. Num outro ponto, e aí vou avançar um pouquinho, né, porque eu gosto de falar bastante, como todo bom professor, né, mas enfim, preciso atender aqui ao tempo. Outro ponto que nós aprendemos aqui no nosso trabalho entre as secretarias de educação é que nós podemos ter e temos profissionais com perfil de liderança participativa, nem sempre democrática, e profissionais com uma liderança pseudodemocrática que se apoia num conceito de participação que não necessariamente permite a todos expressar as suas habilidades, desenvolver as suas competências e trabalhar por um objetivo comum. Então, quando a gente discute a matriz de competências do diretor escolar, a gente acaba entendendo que o profissional que assume a direção de uma escola, ele vai compor um processo de gestão, mas ele não será o gestor se ele não conseguir fazer com que um grupo trabalhe em torno daquilo para o qual a escola, para o qual a educação pública, a administração pública, a nossa Constituição da Federação da República Federativa do Brasil propõe para o que ela chama de educação de qualidade. Liderar uma escola quer dizer trabalhar com um grupo que pode, quando você não estiver lá, tocar o trabalho da escola da mesma maneira. Esse nosso trabalho colaborativo está desenvolvendo esse ano um processo de formação de diretores, mais ou menos como o de vocês. No entanto, nós não temos grandes nomes da educação brasileira desenvolvendo esse trabalho com a gente. Nós organizamos aquilo que nós consideramos ser relevante para a liderança da direção de escola na nossa região. Montamos todo o trabalho, elaboramos todas as aulas, apresentamos aos 11 conselhos municipais de educação, validamos a proposta de formação de diretores e abrimos as inscrições. Estamos no 3º encontro com 700 participantes. Nós nos encontramos à noite e todas as atividades ou toda a presença é certificada a partir da apresentação de uma atividade que se propõe a desenvolver uma ação lá no cotidiano da escola. Não importa se eu sou diretor hoje, se eu sou professor hoje. O processo é de desenvolver lideranças que possam, hoje ou lá na frente, serem diretores de escola na perspectiva do que nós concebemos ser gestão democrática efetivamente. Eu vou avançar um pouquinho mais e vou pedir a vocês, vou fazer a vocês agora um convite. Provavelmente todos vocês estão aí de posse de um aparelho de celular, então vocês podem ou usar o escaneamento desse QR Code ou acessar no navegador da internet o mente.com, que é um site que vai direcionar vocês a essa nuvem de palavras que está aparecendo aqui na tela. Eu gostaria de pedir a vocês que, ao acessar o link do mente.com, menti.com, vocês já digitassem o código 84142869. 84142869.
Gostaria de saber como, nesse nosso país continental, em 3 regiões do nosso país, o Sul, o Sudeste e o Nordeste, como é que a gente responde essa questão? Qual considera ser o desafio principal de um diretor de escola para atuar como um líder? Gostaria que vocês escrevessem em uma palavra o que vocês consideram ser o grande desafio do diretor de escola nos dias de hoje. Aqui com o nosso grupo nós já fizemos, e a nossa nuvem de palavras expressou algumas surpresas. Vamos ver se com vocês a gente também tem essas surpresas. O que vocês pensam? Vocês que atuam na gestão das secretarias de educação, na gestão das escolas públicas, o que vocês pensam ser o maior desafio de um diretor hoje, para que ele consiga realmente atuar como um líder? Então, vamos lá. Peço a vocês que acessem um navegador da internet, o que melhor roda é o Google, e acessem mente.com. Ao acessar, digitem o código 8414-2869. Eu vou só parar de compartilhar essa tela para a gente ver como é que vai funcionar aqui a nossa nuvem de palavras. Só um minutinho que eu já compartilho a tela novamente com vocês. E já temos um monte de palavras aqui. Vamos lá. Opa. Tentar deixar o texto bem grande aqui para a gente ver quais são as palavras que aparecem com mais evidência. Vamos lá. Empatia, recursos, gestão de pessoas, comunicação, relacionamento, participação. Família, confiança, motivação, cooperação, bater metas apareceu ali, equilíbrio, relações interpessoais, liderança, inspiração. Olha só quantas palavras importantes que aparecem. Eu vou deixar a tela aqui, enquanto a gente vai evidenciando o que a gente considera ser o maior desafio. Para cumprir com o meu tempo aqui, eu queria dizer que em 2018 eu vivi uma experiência muito interessante. Nós fomos com um grupo de profissionais do Brasil, 15 pessoas, fazer uma visita a Xangai. Nós fomos conhecer como se organiza, como se estrutura e como se apoia o trabalho de um diretor de escola lá no governo comunista da China. Escolhemos a maior cidade, fomos a Xangai, fomos autorizados pelo governo da China e ficamos 5 dias em um processo de imersão para tentar entender como é que um diretor de escola faz o seu trabalho lá. A escola que nós fomos conhecer é uma escola de ensino fundamental com 400 estudantes e a diretora está lá há 20 anos. A diretora apresenta a cada 3 anos para o governo da China um plano de trabalho, inclusive com planilha financeira, e ela tem que apresentar esse plano de trabalho. Se for aprovado, ela recebe todo o financiamento na íntegra para ela poder desenvolver as atividades que ela colocou ali no plano de trabalho dela. Depois de muitas conversas, no último dia a gente teve a possibilidade de fazer uma entrevista com ela, né? Cada um de nós viajou 30 horas até lá
e teve que pensar em uma pergunta para fazer para a diretora. Eu, quando fiz a minha pergunta, pensei, eu vou acabar com a diretora quando eu disser isso. Ela vai ficar envergonhada, mas eu vou ter que perguntar, porque é a minha grande curiosidade. Eu atravessei o mundo para fazer essa pergunta para ela. Quando chegou na minha vez, eu perguntei para a diretora, essa escola tem um alto índice de reprovação de estudantes? Se tem, qual é a taxa média de reprovação anual? Ela me olhou de um jeito muito estranho, como quem não tivesse entendido o que eu estava falando. E depois de muito conversar com os professores dela, ela olhou para mim e disse, 0. Eu disse, como assim? A taxa de reprovação é 0? Ela disse sim. Eu disse, mas então vou ter que fazer mais uma pergunta para sair daqui satisfeita. Eu disse, quanto tempo tem essa escola? E ela me disse, 400 anos. E depois, conversando com os professores, eu disse, como que vocês têm reprovação 0? A professora olhou para mim como quem diz assim, mas como é que ela está me perguntando uma coisa tão simples? E quando ela começou a responder, a diretora chegou, e aí a professora, com todo o respeito que a cultura oriental tem, passou a palavra para a diretora, e a diretora disse, nenhuma criança que entra na nossa escola vai sair sem aprender. Durante o ano, a gente faz o processo de acompanhamento. E se eu não conseguir ensinar, eu vou transferir essa criança para um colega que possa fazer isso. E assim nós vamos trabalhando para que todos saiam da escola aprendendo. Foi a maior lição da minha vida profissional. E eu tenho muitas lições na vida que levo para sempre, mas essa me chamou muito a atenção. Não é uma determinação do governo chinês, é uma construção coletiva da escola. Ninguém sai daquela escola sem aprender. E isso é um compromisso da equipe. Esse é o verdadeiro trabalho de liderança. Quando a gente consegue fazer com que as pessoas que trabalham com a gente adotem o mesmo objetivo e trabalhem juntos para alcançá-lo, isso sim é liderança. Será que nós vamos conseguir, com toda essa evidência que o governo federal, inclusive por meio do Fundeb, que a partir da nova lei, né, a 14.113 de 2020, aprovada no dia 25 de dezembro de 2020, que instituiu o novo Fundeb, que determina como um novo indicador de financiamento para o Fundeb que nós atendamos a algumas condicionalidades especificamente para receber o VAAR. Artigo 14, parágrafo 1º, inciso 1º. É uma condicionalidade que a gente tenha diretores de escola que passem por um processo de seleção que avalie mérito e desempenho. Ou seja, a lei também diz que nós podemos levar ou não à consulta pública da comunidade a aprovação desses profissionais. Parece que não é isso o principal aspecto na conjuntura da lei. O principal aspecto é olhar para a liderança da escola e entender que se ela não tiver todo o apoio e todo o suporte necessário, não adianta termos as melhores políticas públicas do mundo. Aquele que está lá desenvolvendo o trabalho de gestão escolar junto com os profissionais que atuam na sua escola, precisam ter de nós, das secretarias de educação, todo o respaldo para que elas possam caminhar e fazer o seu trabalho a fim de que a gente consiga ter profissionais que pensem o pedagógico e não pessoas que se equilibrem entre a prestação de contas do PDDE,
as orientações da Secretaria de Educação e os inúmeros programas e projetos que sufocam a escola durante um ano letivo. Sermos o suporte do diretor de escola parece ser o melhor caminho para que as secretarias de educação possam chegar ao final de um ano, olhar para trás e talvez ter o orgulho que aquela diretora lá da escola de Xangai teve quando me disse: nenhum de nós permite que uma criança saia da nossa escola sem aprender. Certamente no Brasil, nós aceleraremos esse processo. Para nós que já estamos há tanto tempo na estrada e nunca vimos tanta evidência ao trabalho do diretor de escola, é uma satisfação saber que finalmente as políticas públicas estão olhando para aqueles que realmente ligam o que se pensa com o que se faz. E aqui encerro as minhas palavras, passando para o professor Mozart, me dispondo a responder as perguntas e agradecendo o tempo de vocês, principalmente a dedicação, para que juntos a gente colabore para ter uma educação muito melhor para as nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens. Muito obrigada. Professor Mozart, lhe passo a palavra. Professor Mozart? Não estou vendo o professor Mozart, professor Luciano. Não, não estou ouvindo ninguém. Se vocês estiverem aí ouvindo, tudo bem. Tá? Isso. Me ouve lá, professor Gilmar? Conseguimos? Agora sim, Ah, tá. parece que sim. Eu estou apanhando do aparelhinho aqui. Professor Eu Gilmar, também apanho sempre, professor. uma questão que me surgiu aqui da sua fala, antes de fazer pergunta, parabenizá-la pela palestra, pela fala, muito interessantes colocações. O professor Mozart chegou, mas aproveitando para fazer uma pergunta, quando eu vejo aqui pela nuvem que além da palavra empatia, né, que muitas aparece forte aqui na nuvem de palavras, aparece a frase gestão de pessoas. E muitas vezes que a gente conversa com coordenadores, mesmo de cursos de ensino superior, recorrentemente essa fala, né? Que são, puxa, gerir pessoas, organizar o trabalho de pessoas, trabalhar nesse modelo de ensino com um grupo, muitas vezes é claro. Na opinião da professora, da onde vem talvez essa nossa dificuldade inerente ali da questão da gestão das pessoas, né? Eu venho de uma área um pouco mais técnica, né? Então, eu vim da área de computação, então leciono no superior. A gente até imagina que, como nós não temos uma formação muito focada na área, em alguns momentos focada na área de educação, então talvez isso surja muito na parte técnica, mas em geral me parece uma preocupação de todas as áreas, a questão da gestão da pessoa. Como a professora entende esse processo e de que forma a gente pode melhorar nesse sentido, né? Olha, parece que essa é a questão do milhão, né? Em todas as áreas, em todos os contextos, a gestão de pessoas é um desafio. Talvez seja o grande desafio do século XXI, né? Nós não vivemos mais com gerações de pessoas que só ouvem. Nós vivemos com geração de pessoas que falam, que se posicionam, né? Que tomam partido e defendem as suas opiniões. E para nós que estamos num papel colaborativo, parece que muitas habilidades de escuta atenta, de escuta ativa, precisam ser desenvolvidas por nós. Nós fizemos alguns exercícios aqui, infelizmente, por situações muito difíceis, mas infelizmente em 5 de abril,
do ano passado, nós vivemos a segunda maior tragédia da história da educação de Santa Catarina, com o ataque à creche do município de Blumenau. E quando nós conversamos, fomos fazer a acolhida aos profissionais daquela escola, o que a diretora da escola nos disse foi que a gente aprende tudo nos bancos da escola, mas a gente não aprende a olhar no coração das pessoas, para a gente poder entender o quão dói a dor, o quão difícil é atravessar momentos desafiadores. Então, professor Luciano, eu posso lhe dizer que a nossa grande dificuldade na gestão de pessoas é não desenvolvermos a habilidade de olharmos o coração delas. Nós ouvimos pouco, falamos muito e não ficamos atentos por muito tempo. A tecnologia nos ensinou muita coisa, mas ela também nos ensinou a ficar numa reunião online fazendo milhões de outras coisas. Então, a gente fica respondendo o WhatsApp, a gente fica digitando alguma coisa, mandando um e-mail, e muitas vezes olhar para dentro das pessoas faz uma diferença muito grande. Se eu vou assumir a direção de uma escola, ou se eu vou assumir qualquer cargo de gestão, a primeira habilidade que eu preciso desenvolver é a de ouvir, menos de falar. Estratégias como mediação, estratégias como resolução de conflitos, estratégias como ação de integração. São boas estratégias para a gente começar a desenvolver um processo de gestão de pessoas. Sabe, professor, nós fizemos, dentro das nossas atividades aqui da formação de diretores, nós validamos algumas perguntas para alguns diretores. E estamos trabalhando no que a gente chamou de uma série Entre Nós. São um conjunto de vídeos que também posso compartilhar com vocês, porque são impressões de diretores de escola sobre provocações que nós fizemos. E para uma diretora de uma escola do município de Bombinhas, que é o menor município em extensão territorial de Santa Catarina, mas é um município belíssimo, nós perguntamos qual era a melhor parte de ser um diretor de escola no século XXI. Ela disse que é trabalhar com crianças, com pessoas e com famílias que gostam de falar o que pensam. Então, tudo tem muito também um ponto de vista. Às vezes, o que as pessoas dizem e como elas dizem pode ser um desafio, mas pode ser uma satisfação. Trabalhar dentro de nós esse desafio nos faz entender a gestão de pessoas de uma maneira bem diferente. Maravilha, muito obrigado, professor Gilmar. Professor Mazar? O meu mouse aqui não estava funcionando, tentava entrar, mas não conseguia mover o mouse. Por isso que a gente fica angustiado. Isso eu me recordo no início da pandemia, quando caía a internet ou coisa parecida, a gente ficava enormemente desajustado, né? Sem saber como atuar. Hoje a gente já faz com muita tranquilidade, porque faz parte, né, de todo esse processo em que a tecnologia nos ajuda a unir pessoas, né? Você, possivelmente, Gilmara, está em Santa Catarina, não sei, é, não é? Eu imagino, né? Mas a gente está falando para diretores e vice-diretores de 3 estados da federação, de municípios bem distintos, né? Diferentes, culturalmente, economicamente. Então, a tecnologia nos ajuda muito a unir pessoas, não é? E aí, ouvindo a sua resposta, eu tenho acompanhado e queria ouvir, por outro lado, a sua experiência, né, com tantos municípios. Você falou do celular, né? Ah, eu me recordo que nas minhas palestras para diretores escolares, tanto de escola pública quanto particular, e principalmente escolas particulares, eles falam muito da dificuldade da gestão da comunicação, a dificuldade que eles têm de trabalhar o grupo de pais que trabalham usam o Zap, né, o WhatsApp, e criam os grupos.
E fazer a gestão hoje da comunicação da escola é uma tarefa extremamente complexa, porque tem todos esses outras, essas outras ferramentas que incluem exatamente o caso de grupos de pais pelos WhatsApps, que muitas vezes deixam de ser, muitas vezes, colaborativos e passam muitas vezes a ter o papel de pessoas críticas à gestão da escola. Como tem sido a sua experiência nessa questão vindo dos diretores, das escolas que você tem acompanhado, das redes, a questão da gestão da comunicação? Você colocou muito bem ao falar da empatia, gestão de pessoas, que foi a pergunta do nosso Luciano, e eu queria complementar, porque eu acho que gestão de pessoas e gestão da comunicação me parece um binômio extremamente complexo nessa escola do século XXI. Perfeito. Olha, professor, eu vou lhe falar da experiência que a gente viveu aqui, né? Também, nós trabalhamos aqui com 11 municípios e nos estruturamos por meio de grupos de trabalho. E temos um grupo de trabalho que se chama Gestão Democrática. Então, o nosso GT de Gestão Democrática trouxe essa questão num dia. E aí, nós compartilhamos, né, a experiência do município de Ilhota. É um município bem pequenininho, entre os municípios de Itajaí e Blumenau, e é um município cortado por um rio. Então, a gente costuma dizer que tem o lado de cá e o lado de lá do rio, com pessoas que têm uma formação muito diversa, culturalmente, economicamente e tudo mais. Enfim. E aí, apareceu o primeiro desafio do grupo de WhatsApp para os pais. O município resolveu fazer com que esse fosse o tema principal do projeto político-pedagógico do ano de 2021. Como é que nós vamos estruturar a comunicação entre os pais por meio da comunicação móvel, né? No caso, telefone e tudo mais, redes sociais e tudo mais. E durante 6 meses, o município trabalhou no projeto político-pedagógico com os pais, com os professores e com os estudantes, quais seriam as regras comuns da escola para trabalhar e instituir grupos de comunicação por meio de redes sociais, WhatsApp, Telegram e todos os outros que a gente tem por aí, agora Instagram e tudo mais, né? Muito bem. Esses documentos foram validados no âmbito do Conselho Municipal de Educação e foram apresentados à administração pública, ao controle interno, que considerou o trabalho extremamente relevante e levou para o Tribunal de Contas do Estado para ser apresentado como uma boa prática no evento anual do Conselho do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Ou seja, antes de instituir um grupo de WhatsApp, o município inteiro se mobilizou para construir com os pais, com os estudantes e com todos os servidores da escola regras básicas de comunicação. O que eu posso dizer, o que eu não posso dizer, o que eu digo no público, o que eu tenho que dizer no privado. Esse trabalho virou documento para reavaliar o regimento das escolas e o trabalho do conselho escolar. Ou seja, se tivermos um pai, se tivermos um estudante, se tivermos um professor que, porventura, ferir as regras construídas e aprovadas por todos da escola, ele vai sair do grupo de comunicação. Ele vai voltar e aí depende de cada escola, se ele cumprir algumas regras de reingresso. Então, professor Mozart, algumas coisas parece que não saem de moda. Estruturar regras para tudo que a gente vai fazer não pode deixar de acontecer. A gente não pode simplesmente sair abrindo um grupo de WhatsApp sem deixar claro entre todos quais são as regras comuns para viver de forma comum num ambiente virtual. Não é porque eu não estou me vendo que eu posso dizer de tudo. Não é porque eu não estou me vendo que eu posso agredir as pessoas.
Então, essas regras são básicas e funcionou super bem. Vou lhe dizer que não deu certo em todos os municípios, mas o princípio de combinar coletivamente regras comuns antes de instituir um grupo assim foi muito válido. Ou Nós temos, seja, inclusive, escolas, só para concluir, escolas que decidiram que não, é melhor para ela não ter um grupo comum de pais. Então, elas vão se comunicar por meio da agenda ou por meio dos programas de comunicação, de gestão escolar que tem, né? O computador vai o recado só para aquele pai, o outro não ouve, não vê. Então, muitos municípios se organizaram, mas todos eles aqui na nossa região construíram essas regras de comunicação. muito obrigado, Gilmar. Meu papel hoje aqui é explorar, viu, Gilmar, muito a sua experiência do chão de escola, né, da sua relação com diretores, com secretários, secretárias municipais de educação. E quando você fala em regras, você está falando exatamente no uso da gestão democrática, Exato. né? Não é? Então, isso é absolutamente importante para que a gente possa ter uma participação ativa, articulada e integrada. E eu queria também aproveitar a sua experiência, que os diretores, nas minhas falas, me perguntam muito como deve ser a relação com os pais, não é? Os limites, porque às vezes tem diretores que às vezes se trancam dentro da escola e têm pouca capacidade, seja por habilidades pessoais, timidez, por exemplo, não é nem por uma questão de insegurança, às vezes é a questão mesmo do estilo do próprio diretor. Mas como é que uma liderança, pela sua experiência, deveria atuar na relação com as famílias? Porque a gente sabe, né, Gilmara, que quando os pais participam ativamente da vida escolar dos filhos, do cotidiano da escola, né, isso é muito comum, às vezes, muito na escola particular, até porque, como os pais pagam, eles terminam querendo cobrar, não é, uma participação maior. E, às vezes, os pais das famílias é, das escolas públicas acham que aquilo não é com ele, né? Mas isso é fundamental para que a gente possa construir essa gestão democrática. Tem que ir além dos muros da escola. E toda vez que isso acontece, a gente verifica que a escola tem sempre melhores resultados, tanto do ponto de vista de proficiência escolar, tanto do ponto de vista dos indicadores de abandono, reprovação e permanência na escola, que isso sim, quando a gente tem o acesso, a permanência, o aprendizado e a conclusão na idade certa, aí a gente tem, de fato, uma escola de qualidade. E aí o papel do gestor, gestora, é fundamental nessa relação com as famílias. Que mensagem você poderia dar para a gente em relação, com base na sua experiência, como trabalhar essa questão das famílias, né, dos pais? Olha, professor, nós, durante todos esses anos, esse é um grande desafio, né? Como trabalhar com as famílias? Alguns fatos temos identificado nos últimos anos, aqui na nossa atividade colaborativa. Primeiro, a faixa etária dos pais das nossas crianças tem sido muito diversas. A gente tem pais, que têm idade escolar, e daí são pessoas que pensam muito diferente, que têm atitudes muito diferentes diante do compromisso dele mesmo, enquanto pai, junto ao seu filho na escola. Então, esse já é um ponto para a gente levantar, né? Essas crianças que têm crianças e que viram pais e que têm que assumir responsabilidades sociais, como o envolvimento com um outro ambiente social, o próximo depois da família, que é a escola, é também um aspecto em que precisamos fazer a meia-culpa e dizer do quanto colaboramos com essa sociedade para que cada vez mais cedo nós tenhamos adolescentes com filhos e que talvez não tenham pensado ou sonhado que
na tenra idade de 16, 17 anos, ele teria que fazer o acompanhamento do seu filho no dia a dia escolar. Esse é um ponto que nos chama a atenção. O outro, ainda nessa linha, é a diversidade de gerações que nós temos de pessoas com filhos. Assim como nós temos pessoas muito jovens sendo pais e mães, nós também temos pessoas mais idosas sendo pais e mães. E trazer todo esse grupo para discutir o papel da escola pública e chegarmos a um consenso é uma tarefa difícil. Então, desenvolvemos algumas estratégias. Santa Catarina tem uma lei estadual que identifica ou que marca o Dia da Família na escola, terceiro sábado do mês de abril. É o Dia da Família na escola. Nós já precisamos trabalhar durante todo o ano letivo para que esse dia aconteça de forma a dirimir no Dia da Família na escola os principais desafios que a gente tem. E vivemos uma experiência muito legal no município de Navegantes. Navegantes é uma cidade portuária, é uma cidade que tem aeroporto, é uma cidade que está em plena expansão, e o grande desafio dela no projeto político-pedagógico comum do ano passado, cada escola tem o seu projeto político-pedagógico e a rede pública de ensino tem um PPP, digamos assim, tem o seu projeto político-pedagógico com o desafio da rede para aquele ano. E daí foi trabalhado o desafio em 2023. Todos os profissionais que atuam direto ou indiretamente com as crianças precisavam apresentar um projeto para atrair as famílias para a escola e fazer com que a gente pudesse ter um discurso comum em torno da aprendizagem das crianças. E pasmem vocês que o projeto aprovado na rede pública de ensino foi o das nutricionistas. Elas apresentaram para a rede de ensino a proposição de desenvolver o projeto Cozinha Internacional. Um minuto só, por favor, eu só vou baixar o volume aqui. Me perdoem, por favor. Eu também tive que me levantar, porque começou a chuva agora aqui, eu estava com a janela aberta. Não, aqui é o frio mesmo, está muito frio e tem muito vento. Aqui em Santa Catarina, a gente gosta de um ciclone, então passou semana passada, está passando essa semana, a gente se distrai com o ciclone. Tem virado, assim, nosso amigo, companheiro de vida. Enfim, as nutricionistas do município de Navegantes apresentaram um projeto em que as crianças tivessem o desafio de construir com os pais um cardápio de uma cozinha internacional. Nesse dia se trabalharia a cultura, a alimentação, o valor nutricional, o valor social daquela atividade e tudo mais. Muito bem, eles começaram em 5 das 45 escolas. Hoje, o projeto foi adotado, inclusive, pelas escolas particulares e as escolas estaduais do município, e virou um evento. Por quê? Porque as crianças conversam com os pais para desenvolver o cardápio, para estudar a cultura daquele lugar e para fazer, junto com a comunidade, a alimentação que vai ser servida para todo mundo. A gente foi no dia da comida chinesa e teve até a dança do dragão. Os pais apresentaram para as crianças a dança do dragão. E isso foi, assim, fantástico. Então, usar de criatividade para fazer o projeto político-pedagógico ser um elemento vivo no cotidiano da escola e permitir que lideranças que talvez a gente nem levasse em consideração como os nutricionistas faz uma diferença muito grande. Se o professor me permitir, professor Mozart, eu queria compartilhar uma outra experiência que foi fantástica. Implementando a escola em tempo integral, no ano passado, o município de Luiz Alves
É um município bem pequenininho, entre Itajaí e Blumenau. Tinha dificuldade do espaço para desenvolver o tempo integral. Só eles, né, gente? O restante do Brasil não tem, né? Enfim, virou um elefante na sala, né? Onde é que vamos fazer o tempo integral? Mas, enfim, o município de Luiz Alves desenvolveu o seguinte projeto. Lá eles têm uma cultura, são a maioria deles agricultores, cultura da banana e cultura de outros hortes, né? E aí as crianças teriam que ir à noite fazer as atividades, porque não tem espaço na comunidade. E aí o professor de educação física disse, ótimo, vamos fazer uma atividade para as crianças e uma atividade para os pais. Ele é professor de dança. Então, com outros 2 professores de educação física, eles abriram uma turma de dança para as crianças e uma turma de dança para os pais. E no sábado que vem vai ser o festival. Os pais vão apresentar as suas danças para os filhos e os filhos vão apresentar as suas danças para os pais. Não precisa ser sempre reunião, gente. Não deve ser sempre reunião para a gente ter essa relação com as famílias. Vamos usar do cotidiano da escola. Olha que legal, gente. Os pais fizeram dança de salão. Aqui a gente gosta muito da tradição gauchesca, né? Então, eles vão dançar músicas, e a gente chama aqui vestidos, tradicionalmente, de gaúcho, a gente chama de piochado. Então, eles vão piochados de gaúchos e os adolescentes vão apresentar o street dance para os pais. Olha quanto de cultura, olha quanto de riqueza, olha quanto de aproximação a gente tem. E daí, para cutucar um pouquinho mais, a gente começou a provocar as crianças. Vamos ver o que os pais vão falar, vamos ver se eles contam como é que vai ser a apresentação deles, que roupa eles vão usar, qual é a música que eles vão tocar. E tá um segredo que só, ninguém mostra nada. Agora os ensaios são escondidos e está todo mundo curioso para saber. Não são grandes passos, são pequenos passos para a gente modificar o cotidiano da escola. Um dia depois do outro, ouvindo os colegas, colocando em prática pequenos projetos que têm a ver com a nossa realidade. Nem tudo é possível copiar, mas certamente em todas as boas ideias é possível se inspirar. Fantástico, Gilmara. Vou passar para o Luciano, mas antes, você matou minha saudade aí desse estado fantástico. Eu sou absolutamente apaixonado por Santa Catarina. É um estado muito rico na valorização da cultura, na diversidade, muito organizado, né, do ponto de vista das suas diferentes regiões, com os seus potenciais. Tive 5 anos, e essa lei que você se referiu, a lei o dia, na terceiro sábado, né, do mês de abril, dedicado às famílias, eu me recordo que fez parte do movimento Santa Catarina pela Educação, não é? Liderado pelo nosso ex-presidente, o professor Glauco, né? Que realmente eu tive esse privilégio e a honra de participar desse movimento. Que bom que você trouxe essa experiência, não é, de volta aqui, fazia tempo que eu não... E compartilhado aqui conosco 2 maravilhosas experiências. Eu vou passar para o Luciano, porque ele tem alguns comentários e uma pergunta também aí para lhe fazer. Ok. Obrigado, professor Mozart. Professora Gilmara, a pergunta é da professora Gislaine. Ela diz o seguinte: professora Gilmara, como curar uma instituição doente onde todas as equipes onde todos da equipe estão doentes, sobrecarregados e sem expectativa de inovações? Eu diria até resistente a mudanças e novidades, né? Como é que o diretor lida com uma situação como essa? Bom, já preciso dizer que não é só o diretor sozinho. Se a gente tem um grupo doente, é porque a gente tem uma estrutura, um sistema doente. Então, é preciso que mais pessoas, junto com o diretor da escola, sentem e discutam este tema. Termos pessoas doentes parece ser hoje o grande mal do século.
As pessoas estão doentes, as pessoas não têm tempo, as pessoas acordam, já estão atrasadas, as pessoas têm milhões de coisas para fazer, as pessoas são sufocadas por novas informações todos os dias, né? Ontem eu tive uma aula sobre o que é um influencer, né? E achei muito estranho que a gente viva no século XXI e ache bonito alguém influenciar os outros, né? Na minha época, eu achava isso uma ofensa. Eu não sou uma pessoa influenciável, onde é que já se viu? Mas hoje diz que tem gente que ganha milhões sendo influencer. Então, olha só como as coisas se invertem. Se eu tenho uma escola doente, provavelmente ela é o retrato da sociedade. E provavelmente não é o diretor sozinho que vai dar conta de resolver isso. A carga de trabalho, o currículo, o contexto, a infraestrutura, a forma como eu organizo o meu ano letivo, todos são fatores que precisam ser repensados para que essa escola tenha mais vida, para que essa escola goste de fazer o que ela faz, para que essa escola entenda que não é nenhum outro setor da sociedade que vai nos fazer dar o passo adiante se a educação não for a protagonista. Nenhum outro. Nenhum de nós está sentado aqui sem ter passado pela mão de uma professora, pela mão de um professor. Ou seja, a educação ainda é o objeto da sociedade que é capaz de fazer as diferenças. Se nós na escola não conseguimos fazer com que as pessoas gostem de estar onde estão, aí a gente tem que começar a se preocupar. A escola é lugar de vida, a escola é lugar de alegria, a escola é lugar onde a gente pode dividir aquilo que a gente é, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz. Se essa escola está tão doente, ela precisa de ajuda, e não é o diretor sozinho que vai encontrar a fórmula. Às vezes a gente precisa beber na fonte de outros profissionais. Então, ajuda da psicologia, ajuda da assistência social, ajuda da medicina, ajuda de outros professores, outros ambientes, faz uma mudança e tanto na gente. Só digo à pessoa Gislaine que fez essa pergunta, não desista do ser humano. Não desista. A gente pode, deve e vai encontrar as soluções. E se eu puder ajudar de alguma forma, me coloco à disposição, tá? Eu moro em Santa Catarina, moro em Itajaí, professor Mozart tem o meu contato, o pessoal do Instituto Positivo tem o meu contato, a quem também destino um carinho muito grande, a gente só está aqui hoje por causa do Instituto Positivo. Foi com eles que a gente aprendeu a fazer colaboração e melhoramos muito aquilo que a gente já vive em Santa Catarina, que é o trabalho cooperativo. Então, professora Gislaine, não desista. Se tem alguém doente, provavelmente o remédio está dentro de nós. E a gente precisa olhar dentro do coração dessas pessoas e encontrar o antídoto. Professor Gilmar, professor Gilmar, alguns comentários que foram feitos, acredito que é a professora Ziane, focar na aprendizagem é o objetivo da comunidade escolar e a base principal para o milênio, a aprendizagem. É o comentário dela. Aí acredito que a professora Lívia e a professora Suzana comentam que a gestão de pessoas é uma das atividades mais difíceis no dia a dia, como a professora até mesmo já respondeu. E tem um comentário da professora Daniela, ela diz o seguinte, ó, nosso grande problema são as quantidades de plataformas que temos que dar conta, né? Então, a gente tem uma questão aqui que é a dificuldade de lidar com essas diversas plataformas no dia a dia, tá? Por fim, a gente tem a professora Dina, que fala, a melhor parte de atuar na direção é transformar positivamente a vida das pessoas, então, o foco na transformação. E o professor, ou professora Cairo, acredita que veio no apelido, eu não estou identificando, mas ele comentou, uma das melhores coisas da direção da escola é poder ouvir, acolher e ajudar a família a compreender, relembrar que a família e a escola devem e podem ser parceiras. É a questão da parceria da família com a escola. Tá bom? Exatamente. Então, antes, Eu gostaria só de comentar ali a questão das plataformas. Eu ia perguntar exatamente isso. Hoje a gente vive aí com
com essas crianças que já nascem, né, com os 2 dedinhos aqui bem afiados, né? Eu já acho que daqui uns dias eles vão nascer com Android ou um iOS já chipado neles, né? Porque é incrível. Mas, enfim, quanto às plataformas, feche uma parte delas. Nem todas são absolutamente necessárias. A gente não pode ficar refém da tecnologia. Ela tem que estar a nosso favor e não o contrário. Ah, mas tem dia disso, tem dia de entregar aquilo, tem dia de entregar aquilo. Faz o seguinte, faz a noite, o dia do serviço coletivo, distribui uma plataforma para cada um e faz todo mundo preencher. Porque senão, ao invés de ficar refém do trabalho administrativo, o diretor vai ficar refém de um monte de plataforma que ele tem que preencher, muitas vezes a mesma coisa. Sabe? Ele tem que dar uma resposta para outro, e é exatamente a mesma coisa. Dividir trabalho, às vezes, é a melhor saída. Eu sei que agora com o Gov, que a gente tem que dar todas as senhas de Gov da vida da gente para todo mundo, dificulta um pouco. Então, é o mundo da tecnologia e vamos ter que nos adaptar a elas. Bom, eu acho que estamos chegando agora ao tempo, né, de conclusão da nossa aula. Foi uma verdadeira aula. Sua experiência, Gilmara, é muito grande e que bom que você teve esse tempinho para compartilhar conosco. Eu queria muito lhe agradecer, não é, por essa oportunidade que você nos deu, não é? Agradecer a você, Luciano, por acompanhar todo o Imagina. tempo aí, não é? E passo para você, Gilmara, para a sua fala final, né? E já te agradecendo enormemente por esse tempo. Bom, quem tem que agradecer sou eu. Eu aprendi que nenhum aprendizado tem validade se a gente não puder compartilhá-lo. Eu aprendi que todos nós que escolhemos o magistério, não escolhemos para querer ter uma vida financeira bem poupuda. Nós escolhemos ser professores porque nós gostamos de gente. E quando a gente gosta de gente, a gente consegue arrumar tempo, a gente consegue se organizar e, principalmente, a gente consegue sentir friozinho na barriga porque vai falar com pessoas que pensam como a gente. Ser professor, trabalhar na educação é a melhor profissão do mundo e isso não mudou com os tempos atuais. Nós ainda continuamos sendo os profissionais que alguém vai passar na rua, vai reconhecer e vai dizer: Ei, professor! Mesmo no século XXI. Então, colegas, muito obrigada por me permitirem fazer parte desse momento tão importante, que é reunir o Brasil para discutir uma das funções mais importantes da estrutura da educação, a direção de escola. Posso falar em nome dos meus colegas, porque eu contei para todo mundo que estaria aqui hoje, que vocês serão sempre muito bem-vindos. Se quiserem vir a Santa Catarina, eu prometo que escolha um dia que não tem ciclone, venham para Santa Catarina ou nos convidem, vamos discutir educação. Ninguém melhora o Brasil se não discutir juntos. Vamos sentar, vamos falar sobre isso, vamos apresentar as nossas mazelas e principalmente as nossas inúmeras potencialidades para fazer desse país um país ainda melhor. Professor Mozart, muito obrigada pela confiança. Agradeço a todos de coração. Professor Luciano, muito obrigada. Obrigado. E a todos vocês, uma boa noite. Muito obrigada. E quando o coração estiver triste, nada melhor do que um bom violão e uma boa música para nos alegrar. Delícia. Uma boa noite, que agora eu vou tocar meu violão. Boa noite. Boa Boa noite. noite Boa a noite, todos. Boa Luciano. noite. Tchau, Obrigado, pessoal. Gilmar. Obrigado, professor Mozart. Grande abraço. Bom, deu certo, né?